A história foca em Helena, uma enfermeira aposentada que dedicou sua vida e fortuna ao filho ingrato, Ricardo. O conflito explode quando Ricardo, em seu aniversário de 40 anos, diz que preferia que ela estivesse morta. O twist principal é a transformação de Helena, de uma mãe submissa, cortando todos os recursos financeiros do filho, incluindo a mansão que ela financiou, e inicia uma nova vida em Portugal. O clímax ocorre quando Ricardo percebe que não perdeu apenas uma mãe, mas seu sustentáculo financeiro e social, resultando em sua ruína total enquanto Helena floresce como autora de sucesso e mulher independente. Mansão que ela mesma ajudou a comprar. Afirma que sua vida seria melhor se ela simplesmente morresse ou desaparecesse. Dela, uma sede de justiça e autopreservação, somando mais de 3 milhões de reais investidos no sucesso e luxo do filho. Transferência de $250 mil para seu nome, devido à instabilidade financeira e processos de Ricardo, violência patrimonial contra o próprio filho, brindar a sua própria liberdade com uma taça de vinho, que ela está começando a desaparecer, centavo e sacrifício que Ricardo está prestes a perder. Ricardo entra em pânico ao ver seus privilégios sumirem, financeira devido à hipoteca e contas atrasadas, fortalecendo sua decisão de nunca mais ser uma vítima. Prova sua lucidez total no consulado brasileiro. Carta de perdão dos netos, vivendo sua melhor vida. Um bolo de chocolate com nozes, coberto com uma camada generosa de caramelo artesanal, foi colocado com cuidado no banco do passageiro. O aroma doce inundava o interior do carro, trazendo memórias de décadas de aniversários celebrados com o mesmo sabor. Helena segurava o volante com mãos levemente trêmulas, mas não de nervosismo, e sim de uma alegria contida que transbordava em seu sorriso cansado. Ela havia acordado antes do sol, nascer para garantir que cada detalhe daquela surpresa fosse perfeito para o seu único filho. Ricardo estava completando 40 anos, um marco que merecia mais do que apenas um parabéns casual por telefone. Para Helena, aquele bolo representava muito mais do que açúcar e farinha, era um símbolo de sua devoção inabalável. Ela dirigia em direção ao bairro mais nobre de São Paulo, onde as ruas eram ladeadas por muros altos e câmeras de segurança onipresentes. O sol da manhã começava a refletir nos vidros das mansões luxuosas, e Helena sentiu um aperto de orgulho no peito ao avistar o portão de ferro fundido da casa de Ricardo. Aquela propriedade imensa, com seu design minimalista e jardins impecáveis, era fruto de muito trabalho, mas também de um sacrifício pessoal que poucos conheciam. 5 anos atrás, Helena não hesitou em retirar R$1,5 milhão de suas economias, de uma vida inteira como enfermeira-chefe, para ajudar no financiamento daquele sonho. Para ela, o sucesso do filho era a sua própria recompensa, e vê-lo estabelecido em tal luxo, fazia cada turno dobrado no hospital municipal valer a pena. Ao estacionar o carro, ela pegou a caixa de papelão da confeitaria mais exclusiva da cidade. O bolo havia custado quase R$1.000, uma pequena fortuna para uma aposentada. Mas Helena acreditava que nada era caro demais para Ricardo. Além do bolo, ela carregava uma sacola com um presente cuidadosamente escolhido, embrulhado em papel de seda azul. Suas costas doíam, um lembrete constante das décadas movendo pacientes e correndo pelos corredores esterilizados do hospital, mas ela ignorou o desconforto. Caminhou até a porta principal, ajustando o casaco e respirando fundo para acalmar a expectativa. Ela imaginava o abraço caloroso, o sorriso de surpresa de Ricardo e a alegria dos netos ao verem a avó chegando tão cedo para... Helena tocou a campainha e esperou, ouvindo o som ecoar dentro da vasta residência. O silêncio que se seguiu pareceu um pouco longo demais, mas ela atribuiu isso à hora precoce. Quando finalmente ouviu o barulho da fechadura eletrônica, seu rosto se iluminou em um sorriso radiante. No entanto, a porta não foi aberta com entusiasmo. Ricardo apareceu no vão, vestido com um roupão de seda caro, mas sua expressão não era de boas-vindas. Seus olhos, idênticos aos do falecido pai, percorreram a figura da mãe com uma mistura de cansaço e uma irritação que ele mal se dava ao trabalho de esconder. Não houve um bom dia caloroso ou um abraço de aniversário, apenas um olhar para o relógio de pulso de ouro que brilhava sob a luz do hall de entrada. Ah, é você, ele murmurou, a voz desprovida de qualquer afeto. Ricardo não deu espaço para ela entrar de imediato, permanecendo como uma barreira física entre Helena e o interior da casa. Eu não esperava você tão cedo, mãe. Helena sentiu o sorriso vacilar, mas tentou manter a compostura, levantando um pouco a caixa do bolo para que ele visse.
Feliz aniversário, meu filho, disse ela, tentando injetar entusiasmo em sua própria voz para compensar a frieza dele. Trouxe o seu bolo favorito, aquele de chocolate com nozes que você ama desde criança, e um presentinho também. Ela esperava que o gesto amolecesse o coração de Ricardo, mas ele apenas soltou um suspiro pesado, como se a presença dela fosse um fardo logístico difícil de manejar naquela manhã. Ele finalmente se afastou, permitindo que ela entrasse, mas não se ofereceu para carregar a caixa pesada, que claramente sobrecarregava os braços finos da mãe. Helena caminhou pelo hall de entrada, cujos pisos de mármore refletiam a decoração fria e minimalista que Amanda, sua nora, tanto apreciava. A casa parecia um museu, impecável e silenciosa, desprovida do calor humano que Helena sempre tentou cultivar em seu próprio lar. Ela colocou o bolo sobre a mesa de centro da sala de estar, sentindo o peso da humilhação silenciosa começar a se acumular em seus ombros. Ricardo não olhou para o presente, nem agradeceu pelo bolo caro. Ele caminhou até a janela que dava para a piscina infinita, mantendo as costas voltadas para ela, uma postura que Helena conhecia bem. Era o sinal de que algo estava errado. O silêncio na sala tornou-se opressivo, quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede de design moderno. Helena sentou-se no sofá de couro, branco, sentindo-se uma intrusa em um território que ela mesma ajudara a conquistar para o filho. Suas mãos ainda cheiravam ao caramelo do bolo, mas o sabor daquela manhã estava se tornando amargo em sua boca. Ela olhou para as velas na caixa, imaginando o momento em que cantariam o parabéns, mas a atmosfera na sala sugeria que não haveria celebração, pelo menos não com ela presente. Ricardo finalmente se virou, mas seus olhos não encontraram os dela. Ele parecia estar calculando as palavras, como se estivesse prestes a realizar uma cirurgia delicada. "Podemos conversar, mãe?" ele perguntou, mas soou mais como uma ordem do que como um convite. O tom de voz de Ricardo era o mesmo que ele usava antes de confessar alguma travessura na infância, mas agora havia uma camada de autoridade fria que gelou Helena por dentro. Ela assentiu silenciosamente, sentindo um nó apertar sua garganta. O bolo de R$ 1.000 permanecia ali, esquecido entre eles, como um lembrete ridículo de um afeto que parecia não ser mais correspondido. Helena olhou para o filho, o homem que ela alimentou, educou e protegeu com cada fibra de seu ser, e sentiu um medo instintivo. Ela não sabia o que estava por vir, mas a expressão de irritação mal disfarçada no rosto de Ricardo indicava que o aniversário dele seria o início de um pesadelo para ela. Ricardo caminhou até a janela de vidro que ia do chão ao teto, observando o reflexo da piscina sob o sol da manhã. Helena permaneceu sentada no sofá, as mãos repousando sobre os joelhos, tentando controlar o tremor que insistia em percorrer seus dedos. O silêncio que se instalou na sala era denso, quase palpável, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Ela olhou para o filho, esperando um gesto, uma palavra de carinho tardia, mas o homem diante dela parecia um estranho esculpido em gelo. "Mãe", ele finalmente começou, sem se virar, a voz carregada de uma fadiga que Helena não conseguia compreender. "Tenho pensado muito ultimamente sobre a nossa situação, sobre como as coisas têm caminhado entre nós." Helena sentiu um aperto no peito, uma premonição sombria que a fez perder o fôlego por um segundo. "Que situação, filho?" ela perguntou, tentando manter a voz estável, embora a incerteza a estivesse corroendo por dentro. Ricardo finalmente se virou, encarando-a com uma frieza calculista que ela só vira antes em seus inimigos profissionais. "Você, mãe. Suas visitas constantes, suas ligações incessantes, sua presença sufocante em cada detalhe da minha vida e da minha família." As palavras foram proferidas com uma precisão cirúrgica, destinadas a ferir profundamente. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta, a mesma garganta que tantas vezes engolira o cansaço para cuidar dele. "Ricardo, eu não estou entendendo", ela murmurou, a visão começando a ficar turva pelas lágrimas que ameaçavam cair. Ele suspirou com uma impaciência teatral, passando a mão pelos cabelos perfeitamente cortados. "Vou ser direto para que não restem dúvidas. Sua presença constante está sufocando a Amanda e as crianças." Ele deu um passo em direção a ela, a sombra de seu corpo alto cobrindo a figura frágil de Helena no sofá. "Amanda está estressada com suas visitas surpresa, e as crianças ficam agitadas demais depois que você sai, quebrando a rotina que lutamos tanto para construir." Helena olhou para o bolo de R$ 1.000 sobre a mesa, que agora parecia uma oferenda patética a um deus ingrato. Ela tentou argumentar, a voz falhando em um sussurro desesperado. "Mas eu só venho uma vez por semana, Ricardo,
e ligo apenas para saber se vocês estão bem. O filho soltou uma risada sarcástica, um som que cortou o coração de Helena como uma lâmina afiada. E manda mensagens constantemente. Aparece no meu escritório com almoço quando estou em reuniões importantes com investidores. Ele gesticulou para a sala luxuosa, a mansão que Helena ajudara a financiar com R$ 1,5 milhão. É demais, mãe. Eu preciso de espaço para respirar, preciso viver minha vida sem sentir que você está sempre vigiando cada passo que dou. Helena sentiu as lágrimas rolarem por seu rosto, lavando a esperança que ela trouxera naquela manhã. Eu só quero fazer parte da sua vida, filho. Vocês são tudo o que eu tenho desde que seu pai se foi. Ricardo endureceu o rosto, a mandíbula tensa de irritação. E esse é exatamente o problema. Você fez de mim o centro do seu universo, e isso é doentio. É uma obsessão que não faz bem a ninguém. Ele se aproximou ainda mais, a voz elevando-se em um tom que Helena nunca imaginara ouvir dele. Sabe qual seria o melhor presente de aniversário que você poderia me dar hoje, mãe? De verdade. Helena balançou a cabeça negativamente, o corpo todo tremendo sob o peso daquela agressividade gratuita. Ela esperava qualquer coisa, menos o que veio a seguir. Palavras que mudariam o curso de sua existência para sempre. Ricardo inclinou-se ligeiramente. Seus olhos frios fixos nos dela, desprovidos de qualquer traço de gratidão ou amor. Seria você desaparecer completamente da minha vida, mãe. Minha vida seria muito mais simples, mais feliz e infinitamente mais tranquila se você simplesmente não estivesse mais nela. O mundo ao redor de Helena pareceu parar, o som do relógio desapareceu e ela sentiu como se tivesse levado um tiro direto no coração. Ela conseguiu sussurrar apenas uma palavra, a voz quase inaudível devido ao choque traumático. Ague. Ricardo não recuou, sua expressão permanecendo implacável enquanto ele finalizava o golpe. Na verdade, às vezes penso que o melhor presente seria se você morresse, pois assim eu teria a paz definitiva que nunca tive. Helena levantou-se lentamente, suas pernas parecendo feitas de gelatina, enquanto o rosto de seu único filho se transformava em uma máscara de desprezo. Ela olhou para o bolo sobre a mesa, as velas inclinadas como se estivessem de luto, e percebeu que a mãe que ela fora por 40 anos acabara de ser assassinada por quem ela mais amou. Helena levantou-se em silêncio, suas pernas tremendo tanto que ela achou que não conseguiria caminhar até a saída daquela sala vasta e gélida. Suas mãos, que haviam preparado o bolo com tanto carinho, agora tremiam descontroladamente enquanto ela colocava a caixa sobre a mesa de centro. As velas, que deveriam iluminar uma celebração de amor e gratidão, estavam inclinadas pela maneira como seus dedos falharam ao soltá-las, parecendo agora uma piada cruel de um destino ingrato. Feliz aniversário, Ricardo. Foi tudo o que ela conseguiu sussurrar, com uma voz que mal parecia sua, antes de se dirigir à porta sem olhar para trás. Ela deixou para trás não apenas aquela mansão financiada com seu suor, mas também a mãe dedicada e submissa que ela havia sido por 4 longas décadas. Ao cruzar o portão de ferro fundido, o ar lá fora pareceu subitamente pesado, mas estranhamente revelador. O que Ricardo não sabia, e o que Helena mal começava a compreender, era que naquele exato momento, algo profundo dentro dela havia despertado. Algo frio, calculista e de uma determinação implacável, que havia estado adormecido por 67 anos sob camadas de culpa e sacrifício maternal. Ela entrou em seu carro em transe, mal se lembrando do caminho de volta para o seu modesto apartamento nos arredores da cidade. Ao chegar em casa, Helena sentou-se no sofá gasto de sua sala, o mesmo lugar onde tantas vezes havia embalado Ricardo quando bebê. Ali, ela havia lido histórias para ele e chorado de felicidade quando ele a chamou de mamãe pela primeira vez. Mas agora aquelas paredes pareciam sufocantes. Cada foto na estante e cada objeto acumulado contavam a história de um sacrifício unilateral que Ricardo não apenas ignorava, mas considerava um fardo insuportável. As lágrimas finalmente vieram, incontroláveis e amargas, até que seus olhos ardessem e sua garganta doce de tanto soluçar. Ela chorou por tudo o que havia dado, e pelo nada que havia recebido em troca, até que a exaustão emocional a dominasse completamente. No entanto, quando as lágrimas finalmente cessaram, não foi porque a dor havia diminuído, mas porque uma clareza gelada e implacável a havia substituído. Helena levantou-se e pegou seu velho caderno de contas, sentando-se à mesa da cozinha com uma postura que exalava uma nova e perigosa autoridade. Com a caneta na mão, ela começou a calcular meticulosamente cada investimento feito na vida de Ricardo ao longo de 40 anos.
Ela anotou os 750 mil reais da faculdade de medicina, pagos com a venda da casa que herdara de seus pais. Somou os 300 mil reais do casamento luxuoso, financiados com a venda de suas joias de família. A lista continuava, tornando-se um inventário de sua própria exploração, 1,5 milhão de reais para a entrada da mansão, retirados de sua aposentadoria. 50 mil reais para o quarto dos gêmeos e 120 mil reais para manter as contas de Ricardo durante sua negligência médica. No total, mais de 3 milhões de reais haviam sido drenados de sua vida para sustentar a arrogância do filho que agora desejava sua morte. Naquela noite, Helena não dormiu. Ela ficou acordada, olhando para o teto e processando a clara compreensão de que havia sido usada. Seu filho queria que ela desaparecesse de sua vida para que tudo fosse mais feliz e tranquilo. Bem, Helena decidiu que daria a ele exatamente o que ele pediu, mas com as condições impostas pela justiça e não pela submissão. Na manhã seguinte, ela acordou com uma clareza mental que não sentia há anos, pronta para recuperar sua dignidade e seu patrimônio. Ela tomou banho e vestiu suas melhores roupas, aquelas que guardava para ocasiões especiais que Ricardo nunca se importou em criar. Com um propósito definido, ela saiu de casa, mas antes de entrar no carro, parou e olhou para o reflexo no espelho do elevador, vendo uma mulher que Ricardo jamais reconheceria, prestes a dar o primeiro passo para desmantelar o mundo de privilégios dele. Helena entrou no carro com uma determinação que nunca imaginou possuir aos 67 anos. O reflexo no espelho retrovisor mostrava uma mulher de olhar gélido, cujas rugas agora pareciam marcas de guerra e não apenas sinais do tempo. Ela dirigiu com precisão até a agência bancária, onde mantinha, por pura benevolência, a conta conjunta que sustentava os luxos de Ricardo e Amanda. Ao estacionar, ela não sentiu a hesitação habitual de quem teme causar conflitos familiares, sentiu apenas o peso do envelope em sua bolsa, contendo o caderno de contas e os registros de transferências de décadas. O ar-condicionado da agência estava frio, mas a fúria silenciosa que ardia em seu peito era o suficiente para mantê-la aquecida enquanto caminhava em direção à mesa do gerente. O senhor Teixeira, gerente que a conhecia há mais de 20 anos, levantou-se com um sorriso cordial para cumprimentá-la. Ele estava acostumado a ver Helena depositando generosas fatias de sua aposentadoria para cobrir os rombos financeiros do filho médico. Bom dia, dona Helena. Em que posso ajudar? Lá hoje, ele perguntou, sem imaginar que a cliente mais dócil de sua carteira estava prestes a realizar um corte cirúrgico. Helena não sorriu de volta. Ela apenas sentou-se e colocou seu documento de identidade sobre a mesa, com uma firmeza que fez o sorriso do gerente vacilar levemente. Quero encerrar a conta conjunta número 4.366 e transferir todo o saldo para uma conta individual sob meu controle exclusivo, declarou ela com uma voz que não admitia contestações. O gerente consultou o sistema e suas sobrancelhas se ergueram ao ver o saldo acumulado de 250 mil reais, fruto de economias que Helena vinha fazendo para futuras emergências dos netos. A senhora tem certeza? Ricardo sabe dessa movimentação? Ele questionou, ainda tentando processar a mudança de comportamento de Helena. Ricardo pediu que eu desaparecesse de sua vida como presente de aniversário, respondeu ela, permitindo que um traço de sarcasmo amargo tingisse sua voz. Estou apenas garantindo que o meu dinheiro desapareça junto comigo, já que ele considera minha presença um fardo insuportável. O senhor Teixeira, percebendo a gravidade da situação, processou a transferência em silêncio, sentindo o clima de vingança que emanava daquela mulher antes tão submissa. Ao sair do banco com o comprovante de transferência em mãos, Helena sentiu a primeira faísca de satisfação genuína em anos. Aqueles 250 mil reais eram apenas o começo da recuperação do seu patrimônio dilapidado. Ela não parou por ali. Sua próxima parada era o escritório de empréstimos imobiliários que detinha o contrato da mansão onde Ricardo vivia. Durante o trajeto, ela se lembrou de cada vez que Amanda reclamava do tamanho da cozinha ou de como o jardim precisava de novos investimentos, tudo pago com o dinheiro que Helena deveria estar usando em sua própria velhice. A cada lembrança, a determinação de Helena se fortalecia, transformando a dor do desprezo em uma estratégia de retomada patrimonial implacável. No escritório de empréstimos, ela foi recebida por uma oficial que parecia surpresa com a solicitação de uma consignatária. Helena apresentou os documentos que comprovavam que ela não apenas deu a entrada de 1,5 milhão,
mas que era a garantia financeira de todo o financiamento. Como consignatária, tenho direito à propriedade se houver risco de inadimplência ou mudança drástica na situação financeira dos devedores, correto? Perguntou ela, já sabendo a resposta. A oficial assentiu, explicando que Helena poderia reivindicar a posse se demonstrasse que a estabilidade do contrato estava em jogo. Helena sorriu internamente, lembrando-se de que Ricardo estava sendo processado e corria o risco de perder a licença médica. Ela saiu do escritório com uma cópia autenticada do contrato e uma lista de exigências legais para iniciar o processo de retomada da mansão. O sol do meio-dia estava forte, mas Helena sentia-se revigorada pela adrenalina da justiça pessoal. No entanto, ela sabia que precisava de um aliado poderoso para enfrentar a arrogância jurídica que Ricardo certamente demonstraria ao perceber o cerco se fechando. Ela dirigiu até o antigo edifício, no centro da cidade onde funcionava o escritório do doutor Marcos, o advogado que fora o melhor amigo de seu marido e que vira Ricardo crescer sob os mimos excessivos da mãe. Ao entrar na sala de espera, Helena sentiu que estava prestes a cruzar a ponte definitiva de sua transformação. Dr. Marcos a recebeu com um abraço caloroso, mas seu semblante mudou ao ver a seriedade nos olhos de Helena. Helena, o que aconteceu? Você parece ter acordado de um longo sono, comentou ele, servindo-lhe um café. Helena sentou-se e abriu sua bolsa, retirando não apenas os contratos bancários e imobiliários, mas também a sua alma ferida e agora blindada. Marcos, meu filho desejou minha morte como presente de aniversário, começou ela, e viu o choque atravessar o rosto do velho amigo. Agora eu quero que você me ajude a garantir que ele aprenda o custo real desse desejo, começando pela casa onde ele dorme e terminando com cada centavo que eu investi em sua ingratidão. Dr. Marcos inclinou-se para trás em sua poltrona de couro, o som do rangido da madeira ecoando no escritório silencioso enquanto ele processava a revelação de Helena. Seus olhos, antes acolhedores, agora brilhavam com uma indignação profissional contida. Helena, eu vi você carregar esse menino no colo e sacrificar cada noite de sono para que ele tivesse o melhor, comentou ele, sua voz tremendo levemente de raiva. Saber que Ricardo teve a audácia de desejar o seu fim no próprio aniversário é algo que ultrapassa qualquer limite da decência humana. Helena apenas assentiu, mantendo a postura ereta e o olhar fixo nos documentos sobre a mesa. Ela não buscava consolo, buscava execução. A tristeza que a dominara no dia anterior fora substituída por uma energia fria e calculista, algo que Dr. Marcos reconheceu como a força de alguém que não tem mais nada a perder. Quero que você prepare a papelada para a mudança imediata do meu testamento, disse ela, cada palavra soando como o martelar de um juiz. Não quero que Ricardo receba sequer um centavo dos meus bens restantes. Além disso, precisamos oficializar a denúncia por abuso psicológico e violência patrimonial contra idoso. O advogado anotou tudo meticulosamente, compreendendo que Helena estava traçando uma linha definitiva na areia. Enquanto isso, a quilômetros dali, o mundo de privilégios de Ricardo começava a sofrer os primeiros abalos sísmicos. Ele estava em sua clínica particular, cercado por equipamentos de última geração que Helena ajudara a adquirir, quando tentou realizar um pagamento de rotina para um fornecedor de suprimentos médicos. O cartão foi recusado. Frustrado, ele tentou o segundo cartão, o da conta conjunta. Recusado novamente. Ricardo bufou, atribuindo o erro a um problema técnico do sistema bancário, e ligou para o gerente, o Sr. Teixeira. A voz do sênior Teixeira do outro lado da linha estava profissionalmente distante, desprovida da habitual bajulação reservada ao filho da cliente VIP. Sr. Ricardo, a conta conjunta número 4.366 foi encerrada esta manhã pela Sara. Helena Campos, explicou o gerente, cada palavra caindo como uma pedra no estômago do médico. Todo o saldo foi transferido para uma conta privativa da qual o senhor não tem acesso ou poder de movimentação. Ricardo sentiu o sangue fugir do rosto, as mãos suando, enquanto o peso da realidade começava a se impor. Ele desligou o telefone sem dizer uma palavra, o silêncio da clínica subitamente parecendo ensurdecedor. Ele discou o número de Helena repetidamente, mas a chamada caía direto na caixa postal. A raiva começou a substituir o choque. O que essa velha pensa que está fazendo? Rosnou ele para as paredes vazias, esquecendo-se completamente das palavras cruéis que vomitara no dia anterior. Ele enviou uma mensagem ríspida, exigindo que ela atendesse e desfizesse a loucura que cometera no banco, mas o ícone de visualização permaneceu cinza e sem vida.
Pela primeira vez em décadas, Ricardo não tinha o suporte financeiro imediato da mãe para resolver seus problemas. De volta ao escritório de advocacia, Helena assinava as últimas procurações sob o olhar atento de Dr. Marcos. Helena, este processo pela hipoteca da mansão vai ser um golpe duro para ele, alertou o advogado, revisando os termos da consignação. Se reivindicarmos a posse baseada na sua posição de garantidora e na instabilidade profissional dele, Ricardo e Amanda terão que desocupar o imóvel em tempo recorde. Helena fechou a tampa de sua caneta, tinteiro com um clique seco e satisfatório. Ele queria que eu desaparecesse, Marcos. Vou dar a ele a chance de descobrir como é o mundo sem o chão que eu sempre coloquei sob os pés dele. Helena saiu do prédio sentindo o vento fresco do fim de tarde em seu rosto, uma sensação de renovação que ela não sentia desde a juventude. Ao cruzar a porta da agência, seu telefone vibrou no bolso com uma notificação inesperada. Não era Ricardo. Era uma mensagem urgente de Amanda. Sua nora, com uma foto que fez o coração de Helena falhar uma batida por um breve segundo, antes que a nova armadura de gelo se fechasse novamente. Đầu tiên của Helena trong việc chuẩn bị cho cuộc sống mới tại Bồ Đào Nha. Helena parou no meio da calçada, ignorando o fluxo de pessoas que passavam apressadas por ela sob o sol de fim de tarde. Seus olhos se fixaram na tela do celular, onde a foto enviada por Amanda mostrava os netos sentados à mesa da cozinha, com expressões confusas diante de pratos de comida simples. A mensagem que acompanhava a imagem era uma tentativa óbvia de manipulação emocional. As crianças estão perguntando por você, Helena. Ricardo está uma fera por causa do banco e elas sentem o clima pesado. Por favor, atenda o telefone. Por um milésimo de segundo, a antiga Helena, aquela que corria ao menor sinal de desconforto dos netos, ameaçou ressurgir. No entanto, a memória das palavras cruéis de Ricardo, desejando sua morte como presente de aniversário, agiu como um antídoto letal contra qualquer resquício de fraqueza. Com um movimento firme, Helena guardou o aparelho na bolsa e entrou na agência de viagens. Ela não respondeu à mensagem. Pela primeira vez em décadas, ela não seria o corpo de bombeiros que apagaria o incêndio provocado pela arrogância e incompetência do filho. Ao sentar-se diante de uma consultora de viagens, Helena sentiu que estava assinando sua própria carta de alforria. Boa tarde. Gostaria de informações sobre programas de residência para aposentados em Portugal, declarou ela, com uma voz que não tremia. A consultora, surpresa com a determinação daquela senhora, começou a apresentar folhetos sobre Lisboa e o Algarve. Helena ouvia tudo com atenção, mas sua mente já estava cruzando o Atlântico, longe da mansão que logo deixaria de ser o refúgio seguro de Ricardo. Enquanto isso, a pressão sobre Ricardo e Amanda aumentava no Brasil. Após o choque do bloqueio das contas, Ricardo dirigiu até a mansão em um estado de negação furiosa. Ao entrar, encontrou Amanda andando de um lado para o outro na sala minimalista que Helena havia ajudado a mobiliar com o que havia de mais caro. Ela não atende, Ricardo. O banco ligou dizendo que a conta foi encerrada e agora recebi uma notificação eletrônica do escritório de advocacia do Dr. Marcos, exclamou Amanda, entregando o tablet ao marido. Ricardo leu o documento com os olhos arregalados. Não era apenas um processo por danos morais, mas uma notificação de reivindicação de posse do imóvel, baseada em sua instabilidade financeira e no risco de inadimplência da hipoteca. A arrogância de Ricardo começou a dar lugar a um pânico frio. Como enfermeira-chefe aposentada, Helena sempre foi vista por ele como uma provedora inesgotável e silenciosa, nunca como uma adversária estratégica. Ela não pode fazer isso. Eu sou o filho dela. Ela deu o dinheiro de livre, espontânea vontade, gritou ele, embora soubesse no fundo que os contratos que assinou com a mãe como consignatária eram juridicamente sólidos. O que ele não percebia era que Helena já havia iniciado o processo de venda de seu próprio apartamento para liquidar qualquer vínculo restante com aquela cidade. Ela estava seguindo o conselho do doutor Marcos ao pé da letra, retomar tudo o que havia sido investido na ingratidão. Na agência de viagens, Helena escolheu um pacote que incluía assessoria jurídica em Lisboa para o visto de residência. Ela pagou a reserva com seu novo cartão individual, sentindo uma estranha satisfação ao ver o comprovante de pagamento sair da máquina. Ao sair da agência, ela ligou para Luía, sua vizinha e única cúmplice. Luía, já dei o primeiro passo. Preciso que você comece a embalar as coisas que combinamos. Não quero levar nada que me puto. Lembre da vida que tive aqui. Luía, do outro lado, riu com um entusiasmo contagiante. Pode deixar, Helena.
A atuação da quarta-feira está sendo ensaiada. Aquele menino vai descobrir o que é o vazio de verdade. Helena voltou para casa e começou a separar documentos em seu escritório. Ela encontrou uma pasta velha com as fotos de Ricardo na faculdade de medicina, as festas caras e o casamento luxuoso que ela financiou integralmente. Por um momento, a nostalgia tentou invadir seu coração, mas ela logo lembrou da voz fria dele dizendo que sua vida seria mais feliz se ela não existisse. Ela fechou a pasta com força e a colocou na pilha de descarte. A transformação estava quase completa. No entanto, ao anoitecer, uma batida desesperada na sua porta principal interrompeu seu silêncio. Não era Ricardo. Era alguém que Helena não esperava ver tão cedo, e a expressão no rosto da pessoa indicava que o confronto estava prestes a se tornar muito mais pessoal do que jurídico. Helena abriu a porta lentamente e deparou-se com Amanda, que exibia um rosto pálido e olhos inchados, uma imagem de desespero que contrastava com a arrogância habitual da nora. A nora não esperou por um convite e entrou no apartamento, sua voz tremendo enquanto implorava para que Helena reconsiderasse as ações drásticas tomadas contra a família. Amanda alegava que as crianças sentiam falta da avó e que Ricardo, apesar do temperamento explosivo, não tivera a intenção de dizer palavras tão cruéis no dia do aniversário. Helena, porém, permaneceu como uma estátua de gelo, observando a encenação de Amanda com um desapego que a surpreendia, pois agora via claramente que o desespero da nora não era pelo afeto perdido, mas pelo conforto financeiro que estava se esvaindo. Fazer o quê, Amanda? Perguntou Helena com uma calma gélida, enquanto cruzava os braços sobre o peito. A nora implorava para que ela não parasse de ajudá-los e que não se retirasse de suas vidas daquela maneira repentina. Helena respondeu secamente que Ricardo havia sido muito claro sobre sua presença ser um fardo e que ela estava apenas respeitando o desejo dele de vê-la desaparecer. Amanda tentou justificar o comportamento do marido, alegando estresse, mas Helena encerrou a conversa afirmando que era tarde demais para desculpas e pediu que Amanda desse um beijo nos netos por ela, antes de fechar a porta. Aquela visita apenas reforçou a determinação de Helena. Ela não era mais uma provedora de recursos, mas uma mulher em busca de sua própria alma. O domingo foi marcado por uma melancolia produtiva enquanto Helena realizava sua despedida silenciosa da cidade onde vivera por décadas. Ela caminhou pelo hospital onde trabalhara por 35 anos, passou pelo parque onde levava Ricardo na infância e visitou a igreja onde se casara. Cada passo era um encerramento de ciclo, uma forma de deixar para trás a Helena que vivera completamente para os outros. Ao retornar para o apartamento, a antecipação de uma aventura desconhecida começou a substituir a dor do luto familiar. Aos 67 anos, ela estava prestes a iniciar a vida que sempre sonhara, mas nunca ousara viver por causa das demandas incessantes do filho. Na madrugada de segunda-feira, a energia de Helena era renovada pelo café fresco trazido por Luía, sua fiel cúmplice. As 2 maletas na porta continham apenas o essencial, pois Helena estava se libertando de uma prisão que ela mesma ajudara a construir ao longo dos anos. Despedida a Ricardo. Luía, agindo como a professora de teatro que fora por 30 anos, prometeu realizar a atuação de sua vida, fingindo preocupação com o desaparecimento de Helena para que o impacto fosse devastador. Enquanto o táxi se dirigia ao aeroporto, Helena olhava pela janela, sentindo que cada quilômetro a afastava da preocupação constante com Ricardo, seus problemas financeiros. No terminal, ela viu 3 chamadas perdidas de Ricardo e uma mensagem de texto chamando-a de ridícula, mas deletou tudo sem hesitar. Era fascinante notar como a ausência dela, agora que não estava disponível 24 horas por dia, subitamente tornava-se um problema para ele. Durante o longo voo para Lisboa, Helena registrou em seu diário cada emoção, decidida a nunca esquecer o que significava libertar-se de um relacionamento tão tóxico. Ao desembarcar em Portugal na manhã de terça-feira, Helena foi recebida por Miguel, um jovem representante da agência que a cumprimentou com um sorriso genuíno. Ele a conduziu a um pequeno, porém aconchegante apartamento no centro de Lisboa, com vista para o Rio Tejo. Pela primeira vez em décadas, ninguém sabia onde ela estava e ninguém podia pedir-lhe favores ou dinheiro. Helena sentiu uma liberdade inebriante, algo que não experimentava desde antes de se tornar mãe. Miguel entregou-lhe uma pasta com atividades sociais e agendou uma reunião com um consultor financeiro para o dia seguinte. Naquela noite, Helena dormiu o sono dos justos,
sabendo que sua nova vida estava apenas começando, mas um som inesperado em seu novo telefone, um número que ela acreditava ser secreto, a fez despertar sobressaltada. Helena despertou sobressaltada com a vibração persistente do aparelho sobre a mesa de cabeceira de carvalho. O visor iluminava o quarto escuro em Lisboa, revelando um número desconhecido, mas com o código de área de sua cidade natal. Seu coração martelou contra as costelas enquanto ela hesitava, perguntando-se como alguém teria conseguido aquele contato recém-adquirido. Com os dedos trêmulos, ela atendeu, mas permaneceu em silêncio. Do outro lado, apenas o ruído de uma respiração ofegante e o som distante de trânsito. Helena, é você. A voz de Luía sussurrou, carregada de uma urgência que dissipou qualquer vestígio de sono. Ricardo está na frente do seu antigo prédio agora, gritando com o porteiro. Ele descobriu que as fechaduras foram trocadas pelo novo proprietário. A notícia trouxe uma onda de adrenalina que Helena não sentia há anos. Ela sentou-se na beira da cama, observando as luzes da balsa atravessando o rio, tejo pela janela. Deixe que ele grite, Luía, respondeu Helena. Sua voz agora uma lâmina de gelo polido. Ele queria o meu desaparecimento e agora está confrontando o vazio que ele mesmo cavou. Luía relatou que o pânico de Ricardo era visível. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias ao perceber que não tinha mais para onde correr quando os problemas batessem à sua porta. A vizinha prometeu manter a vigilância e desligou, deixando Helena sozinha com a imensidão de sua nova liberdade. Na manhã seguinte, Helena vestiu-se com um rigor elegante para sua reunião com o Sr. Oliveira, o consultor financeiro recomendado pela agência. Caminhando pelas ruas de paralelepípedos do Chiado, ela sentia o peso de cada decisão tomada nos últimos dias. Ao entrar no escritório sóbrio, ela foi recebida com a cortesia que sua nova realidade exigia. O Sr. Oliveira, um homem de gestos contidos e olhar experiente, garantirá uma vida de luxo discreto por tempo indefinido, explicou ele, ajustando os óculos. Helena ouvia sobre juros, fundos imobiliários e a estabilidade do euro, percebendo que pela primeira vez seu dinheiro serviria apenas ao seu próprio prazer, como Luía. Ricardo, exausto após uma noite sem dormir, e com a clínica recebendo notificações de processos atrasados, recebeu um envelope pardo das mãos da vizinha preocupada. Luía entregou a carta de 15 páginas com uma performance digna de um Oscar, alegando ter encontrado o apartamento vazio, uma atmosfera de despedida definitiva. Ricardo rasgou o envelope com desespero, seus olhos correndo pelas linhas onde Helena detalhava, centavo por centavo, os 3 milhões de reais que ela havia doado à ingratidão dele ao longo de 40 anos. O seguro da clínica, a mesada dos netos e, o mais devastador, a notificação de que Helena iniciara o processo para retomar a posse da mansão como consignatária da hipoteca. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés enquanto Amanda, ao seu lado, começava a soluçar ao perceber que a vida de aparências que construíram estava desmoronando como um castelo de cartas. O presente de aniversário de Ricardo, o desaparecimento da mãe, revelava-se agora um pesadelo financeiro e social de proporções bíblicas. Em Lisboa, Helena encerrou a reunião e saiu para almoçar em uma tasca tradicional, saboreando um bacalhau com um copo de vinho verde. Ela ligou o celular e viu a avalanche de mensagens, de súplicas por perdão a ameaças de chamar a polícia. Ricardo passava por todos os estágios do luto pelo dinheiro perdido. Helena sentiu uma paz profunda ao deletar cada uma delas. No entanto, ao caminhar de volta para o apartamento, ela percebeu que um vulto a observava do outro lado da Praça do Comércio. Era um homem de terno escuro que parecia segurar uma pasta oficial com o brasão do consulado brasileiro, e o olhar dele estava fixo diretamente nela, indicando que a longa mão de Ricardo havia encontrado uma maneira de cruzar o oceano antes do que ela imaginava. Helena apertou a alça de sua bolsa, sentindo o couro frio contra os dedos, enquanto mantinha o olhar fixo no homem de terno escuro que atravessava a Praça do Comércio em sua direção. O sol de Lisboa, embora brilhante, parecia não aquecer o espaço que diminuía entre eles. Ela não recuou. A enfermeira-chefe, que enfrentara emergências caóticas por décadas, estava agora no comando total de suas emoções. O homem parou a poucos metros, retirou um cartão de identificação e fez uma breve reverência formal. Senhora Helena Campos, meu nome é Dr. Silva, representante consular. Recebemos uma notificação urgente do Brasil a seu respeito, disse ele, sua voz carregada de uma neutralidade burocrática que Helena conhecia muito bem.
Ela o conduziu a um café próximo, sentando-se em uma mesa afastada do burburinho dos turistas. Dr. Silva abriu a pasta oficial e retirou uma série de documentos que Helena reconheceu imediatamente como uma manobra desesperada de Ricardo. Seu filho, o doutor Ricardo Campos, registrou uma denúncia de urgência alegando que a senhora pode estar sofrendo de um surto psicótico ou declínio cognitivo grave, explicou o representante, observando-a com uma curiosidade clínica. Ele afirma que seu desaparecimento repentino e as movimentações financeiras atípicas são evidências de que a senhora não está em pleno gozo de suas faculdades mentais e que pode estar sendo explorada no exterior. Helena sentiu uma labareda de raiva percorrer sua espinha, mas não permitiu que um único músculo de seu rosto vacilasse. A audácia de Ricardo em tentar invalidar sua inteligência para recuperar o controle sobre o dinheiro era a prova final de que ele nunca a vira como um ser humano, mas apenas como um recurso. Doutor Silva, meu filho é um médico que enfrenta processos por negligência e uma ruína financeira iminente, respondeu ela, com uma dicção perfeita e uma calma que parecia desarmar o representante. O que ele chama de surto, o Código Civil chama de direito de propriedade. Estou aqui por livre e espontânea vontade, após ser verbalmente agredida por ele no dia de seu aniversário. Ela retirou de sua bolsa uma pasta organizada que preparara com o doutor Marcos antes de partir. Ali estavam os laudos de check-up realizados recentemente, o histórico de suas finanças e, o mais importante, uma cópia da carta de 15 páginas que deixara para Ricardo, detalhando cada abuso patrimonial que sofrera. Dr. Silva folheou os documentos e Helena pôde ver a expressão dele mudar de desconfiança para surpresa. Esta documentação é muito sólida, Sra. Campos. No entanto, o protocolo exige que a senhora se submeta a uma avaliação psicológica formal no consulado para encerrar oficialmente a queixa de busca e apreensão civil que ele tentou instaurar. Enquanto isso, no Brasil, Ricardo estava no auge de sua paranoia. Ele passava horas trancado em seu escritório, cercado por advogados que cobravam honorários que ele já não sabia como pagar. Amanda tentava falar com ele, mas ele a afastava com grosseria, focado apenas em encontrar uma brecha legal para anular a transferência de Helena. Ele acreditava sinceramente que, ao envolver o Itamaraty, conseguiria forçar a mãe a voltar e, assim, retomar o fluxo de dinheiro que mantinha sua mansão e seu status social. O que ele não sabia era que cada mensagem de ódio e cada tentativa de coerção que enviava para o telefone bloqueado de Helena estava sendo registrada pelo doutor Marcos como prova de violência psicológica. Em Lisboa, Helena despediu-se do Dr. Silva com um aperto de mão firme. Estarei no consulado amanhã às 9 da manhã para a avaliação, afirmou ela. Ela caminhou de volta para seu apartamento, sentindo que a batalha havia subido de nível. Ricardo não queria apenas o dinheiro. Ele queria sua dignidade, sua sanidade e sua liberdade. Ao entrar em casa, Helena serviu-se de uma taça de vinho e ligou para o doutor. Oliveira, acelere o processo de investimento nos fundos portugueses. Quero que cada centavo que recuperei esteja blindado por leis europeias antes o sol se põe amanhã. Ela sabia que a avaliação no consulado seria o teste definitivo, mas algo na frieza de suas próprias mãos a assegurava de que ela venceria. A noite caiu sobre o Tejo e Helena permaneceu na janela, observando as luzes da cidade que a acolhera. Ela sentia-se como uma general, preparando-se para o confronto final. Ricardo pensava que ela era a mesma enfermeira dócil que cedia a todos os seus caprichos, mas ele estava prestes a descobrir que uma mãe ferida pode ser a adversária mais impiedosa que um homem pode encontrar. Quando o telefone tocou novamente, desta vez era uma mensagem de Luía com um aviso curto e alarmante. Ricardo havia acabado de comprar uma passagem de última hora para Lisboa e ele não vinha sozinho. Helena desligou o celular e sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas não era de medo. Era a antecipação de um embate que ela sabia ser inevitável, embora não o esperasse tão cedo. Ricardo e Amanda estavam a caminho de Lisboa, cruzando o oceano em um ato de desespero final para tentar capturá-la em sua rede de manipulações. Ela caminhou até a varanda e observou o reflexo da lua no rio Tejo, sentindo que a paz que conquistara nos últimos dias era um tesouro que ela defenderia com unhas e dentes. Eles acham que ainda conhecem a mulher que deixaram para trás, murmurou para si mesma, enquanto seus olhos brilhavam com uma determinação gélida e inabalável. Na manhã seguinte,
Helena compareceu ao consulado brasileiro para a avaliação psicológica agendada pelo Dr. Silva. Ela respondeu a cada pergunta com uma precisão cirúrgica, demonstrando uma lucidez que desarmou os avaliadores. Ela não era apenas uma idosa fugindo de casa, ela era uma mulher de negócios, retomando o controle de sua vida. Meu filho confunde independência com demência porque é incapaz de aceitar que eu não sou mais sua conta bancária pessoal, explicou ela à médica consular, que anotava tudo com um aceno de cabeça compreensivo. Helena saiu do prédio com um relatório oficial que atestava sua plena saúde mental, um documento que seria sua armadura no confronto que se... Ao retornar para o prédio onde estava hospedada no centro de Lisboa, Helena notou uma movimentação estranha no saguão. O porteiro, um homem gentil chamado Joaquim, parecia estar tentando conter 2 turistas brasileiros que falavam alto e gesticulavam com impaciência. Helena reconheceu instantaneamente as vozes, a arrogância estridente de Ricardo e o tom suplicante, porém manipulador, de Amanda. Eles haviam conseguido localizar seu endereço temporário através de algum rastro digital ou contato da agência de turismo. Helena parou na entrada, ajustou sua postura e entrou no saguão com a cabeça erguida, atraindo imediatamente todos os olhares para si. Ricardo correu em sua direção assim que a viu, seu rosto vermelho de raiva e exaustão. Mãe, você enlouqueceu de vez. Sabe o quanto nos custou chegar até aqui? Sabe o que está fazendo com a nossa família? Gritou ele, sem se importar com os olhares curiosos dos outros moradores. Amanda estava logo atrás, tentando adotar um ar de preocupação vitimizada. Helena não recuou um único passo. Ela levantou a mão, um gesto simples, que impôs um silêncio imediato no ambiente. Ricardo, você está invadindo meu espaço privado e perturbando a ordem deste local. Eu não tenho nada a dizer a você que já não esteja escrito naquela carta. Ricardo tentou segurar o braço de Helena, um erro fatal que ela esperava que ele cometesse. Com uma agilidade que surpreendeu o filho, ela se esquivou e sinalizou para Joaquim, que já estava com o telefone na mão. Em menos de 5 minutos, 2 oficiais da Polícia de Segurança Pública PSP entraram no saguão. Helena explicou a situação em um português calmo e firme, apresentando seus documentos de residência e o relatório médico que acabara de obter. Ela solicitou uma ordem de restrição imediata, alegando assédio e tentativa de coação psicológica por parte de cidadãos. Os oficiais conduziram Ricardo e Amanda para fora do prédio sob o olhar humilhado do médico, que nunca imaginara ser tratado como um criminoso comum por sua própria mãe. Isso não acabou, Helena. Você vai se arrepender, gritou Ricardo enquanto era escoltado para a calçada. Helena observou-os partir através do vidro temperado do saguão, sentindo um peso imenso ser retirado de seus ombros, mas sabia que a presença deles em Lisboa era um perigo constante. Ela subiu para o seu apartamento e trancou a porta, mas ao olhar para a tela do seu computador, percebeu que Ricardo havia iniciado um ataque em outra frente, uma que ela não poderia conter com a polícia local. Um vídeo viral estava sendo espalhado nas redes sociais, com ele chorando e implorando pela volta da mãe doente e desaparecida. Xã hội và hậu quả tài chính đầu tiên khiến Ricardo mất quyền kiểm soát phòng khám. Helena observava a tela do computador com uma mistura de náusea e um frio desapego, enquanto o vídeo de Ricardo ganhava visualizações a cada segundo. No vídeo, o filho chorava copiosamente, usando um tom de voz embargado que ela conhecia ser sua arma mais eficaz para manipular pacientes e investidores. Ele implorava para que a mãe doente e vulnerável retornasse, alegando que ela havia sido sequestrada emocionalmente por pessoas mal-intencionadas em Portugal. Ricardo não hesitava em usar fotos dos netos chorando, criando uma narrativa de abandono que fazia Helena parecer uma vilã insensível aos olhos de quem não conhecia a podridão por trás daquela família perfeita. A audácia dele em tentar assassinar sua reputação pública, após ter desejado sua morte física, era o combustível final que Helena precisava para incendiar o resto daquela ponte. Ela não entrou em pânico, em vez disso ligou para o doutor Marcos no Brasil e para Miguel em Lisboa, organizando uma resposta coordenada que seria executada com precisão militar. Helena decidiu que se Ricardo queria um palco público, ela lhe daria uma ópera completa da qual ele nunca conseguiria fugir. Naquela mesma noite, ela gravou sua própria resposta, não com lágrimas, mas com a dignidade de quem carregava 35 anos de serviço hospitalar e uma lucidez inquestionável. No vídeo, Helena lia trechos da carta de despedida, revelando os valores astronômicos que haviam sustentado
estilo de vida parasitário de Ricardo e Amanda, às custas de sua aposentadoria. Ela mostrou o laudo médico de sanidade mental emitido pelo consulado, naquela manhã, desmentindo categoricamente a farsa do surto psicótico inventada pelo filho. A repercussão foi imediata e devastadora para Ricardo, pois a internet, que ele tentara usar como arma, voltou-se contra ele com a força de um tsunami. Enquanto Helena se tornava um símbolo de libertação para milhares de mulheres que sofriam abusos semelhantes, a imagem do médico dedicado desmoronava sob o peso das provas de exploração patrimonial. Mas o golpe de misericórdia não viria das redes sociais, e sim dos escritórios frios dos credores no Brasil. Ricardo, que já enfrentava um processo grave por negligência médica, viu seus últimos investidores retirarem o apoio após a exposição pública de sua instabilidade ética e financeira. Sem o fluxo constante de dinheiro da conta conjunta de Helena, o castelo de cartas que ele chamava de clínica particular começou a sofrer intervenções judiciais. Naquela tarde, em Lisboa, Helena recebeu uma notificação urgente do Sr. Oliveira, a venda de seu apartamento no Brasil fora concretizada por R$ 850 mil, e o valor líquido estava sendo transferido para Portugal. Ao mesmo tempo, o banco que financiava a mansão de Ricardo aceitara oficialmente a reivindicação de Helena como consignatária para a retomada imediata do imóvel. O pânico de Ricardo em Lisboa, ao receber essas notícias, foi tão grande que ele tentou invadir novamente o prédio de Helena, gritando que ela estava destruindo o futuro dos próprios netos. No entanto, Helena apenas observava da varanda enquanto a PSP o detinha novamente, sentindo que cada elo daquela corrente de 40 anos estava finalmente se partindo. Ela jantou sozinha em um restaurante elegante no Chiado, saboreando um prato caro de bacalhau e brindando a sua nova existência com um vinho verde de safra especial. A paz de espírito que ela sentia era inebriante, uma liberdade que Ricardo nunca conseguiria comprar com todo o dinheiro que ele tanto cobiçava. No entanto, ao retornar para casa, Helena encontrou um envelope sob sua porta, entregue por um mensageiro particular que não se identificou. Dentro, não havia ameaças de Ricardo ou súplicas de Amanda, mas uma única fotografia antiga dela com o marido falecido e um bilhete escrito à mão por uma pessoa do passado que ela acreditava ter morrido há décadas, prometendo revelar um segredo sobre a herança de Ricardo que mudaria o jogo jurídico de uma forma que ninguém poderia prever. Helena segurava a fotografia antiga contra o peito, sentindo o papel envelhecido e áspero sob seus dedos trêmulos. A imagem mostrava ela e seu falecido marido, sorridentes, em uma época em que as preocupações financeiras eram apenas sombras distantes. Mas era o bilhete escrito à mão que fazia seu sangue gelar. A caligrafia pertencia a um antigo sócio de seu marido, um homem que ela acreditava ter desaparecido após uma falência fraudulenta décadas atrás. O texto mencionava uma conta oculta na Suíça e uma cláusula de herança que Helena nunca soube que existia, algo que Ricardo e seus advogados no Brasil certamente desconheciam. A possibilidade de que toda a fortuna que ela acreditava ter construído com sacrifício tivesse uma origem ainda mais complexa e protegida juridicamente era o cheque-mate que ela precisava. Ela não perdeu tempo e ligou para o doutor Marcos, que atendeu prontamente apesar do fuso horário. A voz do advogado no Brasil estava tensa. Ele relatou que Ricardo e Amanda estavam em uma espiral de desespero em Lisboa, após serem notificados de que não poderiam mais retornar à mansão. Helena, Ricardo está alegando agora que você não tem direito sobre os bens do seu marido, tentando revirar o inventário de 20 anos atrás para provar que a casa não é tecnicamente sua, explicou Marcos. Helena soltou uma risada curta e gélida, lendo para ele o conteúdo do bilhete misterioso. Diga a ele para procurar o que quiser, Marcos. Mas avise que eu acabo de encontrar a chave de um cofre que ele nem sabia que existia. Se ele insistir em lutar pela mansão, ele perderá até o direito de usar o sobrenome da família. Em Lisboa, o cerco se fechava fisicamente ao redor de Ricardo. Ele e Amanda estavam hospedados em um hotel de 5ª categoria, com os cartões de crédito estourados e a vergonha pública de seu vídeo viral se transformando em chacota nas redes sociais. Ricardo tentava, sem sucesso, ligar para contatos influentes em Portugal, mas a notícia de sua detenção pela PSP e a exposição de Helena haviam tornado seu nome tóxico. Amanda, por outro lado, começava a demonstrar sinais de uma ruptura total. Ela passava o dia enviando e-mails para Helena, alternando entre pedidos de desculpas e confissões de que Ricardo sempre a manipulou para exigir mais dinheiro. Helena lia as mensagens de Amanda com
um desprezo renovado, vendo nela apenas um reflexo da mesma ganância que destruiu seu filho. A quarta-feira, em Lisboa, amanheceu com uma névoa densa sobre o Tejo, mas a mente de Helena estava mais clara do que nunca. Ela se encontrou com Miguel e o consultor Oliveira para finalizar a transferência de seus ativos para fundos de proteção europeus. O valor total recuperado, somando o apartamento e a retomada da mansão, ultrapassa os 3,5 milhões de reais, confirmou Oliveira, impressionado com a precisão dos movimentos de Helena. Mas Helena estava focada no novo segredo. Se a cláusula de herança mencionada no bilhete fosse real, Ricardo não apenas perderia a mansão, mas seria obrigado a devolver cada centavo que Helena gastou com sua formação e luxos sob a alegação de adiantamento de legítima indevido. Helena caminhou até o local indicado no bilhete para o encontro com o autor da mensagem, uma pequena biblioteca no bairro de Alfama. Lá, sentado em um canto escuro, estava o homem que ela não via há 30 anos. Ele entregou a ela um envelope lacrado com o selo de um banco suíço, documentos que provavam que o pai de Ricardo havia estabelecido uma trava de segurança se Ricardo demonstrasse desonra ou ingratidão comprovada contra a mãe. Todos os ativos deveriam retornar integralmente para Helena, independentemente de doações passadas. Era o fim da linha para a audácia de Ricardo. Helena sentiu um peso de décadas ser retirado de seus ombros enquanto lia a prova documental de que seu marido sempre soube do caráter do filho que criavam. Ela saiu da biblioteca e viu Ricardo parado na esquina, observando-a com olhos injetados e uma aparência deplorável. Ele tentou se aproximar, mas Helena apenas levantou o envelope suíço e o relatório médico de sanidade mental. O presente de aniversário que você me deu, Ricardo, o desejo de que eu desaparecesse, foi a melhor coisa que você já fez por mim, disse ela, sua voz ecoando com uma autoridade inquebrável. Você queria viver sem mim. Agora, você vai descobrir como é viver sem o meu nome, sem o meu dinheiro e sem a proteção do pai que você nunca respeitou. Ricardo tentou gritar, mas as palavras morreram em sua garganta quando um carro de luxo parou ao lado de Helena, e dela saiu um oficial de justiça, português com uma ordem de expulsão definitiva do país para ele, e Amanda por violação das leis de residência e assédio. O olhar de Ricardo congelou enquanto os oficiais da Polícia de Segurança Pública o conduziam, junto com Amanda, para fora daquela praça em Lisboa, sob Tavo, a luz fria do entardecer. Helena permaneceu imóvel, observando a silhueta do filho diminuir até desaparecer na viatura, sentindo que a última âncora de culpa que aprendia ao Brasil havia sido finalmente cortada. A sensação de justiça era acompanhada por uma clareza renovada. Ela não era mais apenas uma sobrevivente da ingratidão, mas a guardiã de um legado que Ricardo nunca foi digno de herdar. Com os documentos suíços guardados de forma segura, ela caminhou em direção ao seu apartamento, sentindo que cada paralelepípedo de Alfama agora fazia parte de sua nova fundação. Nos dias que se seguiram, a notícia da deportação de Ricardo e Amanda por assédio e violação de leis migratórias espalhou-se como fogo em palha seca no Brasil. Ao desembarcarem no aeroporto internacional, sob olhares de desprezo, eles foram recebidos não por repórteres em busca de uma história triste, mas por oficiais de justiça com mandados de execução de dívidas. A clínica luxuosa de Ricardo, privada do fluxo constante de capital de Helena, foi lacrada por ordem judicial após a falência ser oficialmente decretada. O homem que se considerava o centro do universo descobriu, da maneira mais amarga, que sem o suporte silencioso da mãe, ele era apenas um náufrago em um mar de dívidas que ele mesmo criara. Helena, por outro lado, começou a transformar sua dor em um propósito coletivo que ela jamais imaginara alcançar aos 67 anos de idade. Ela se juntou a um grupo de apoio para expatriados em Lisboa e conheceu Maria, uma brasileira de 70 anos que vivia uma história de libertação assustadoramente parecida com a sua. Nossos filhos nos tratavam como caixas eletrônicos com pernas. Helena Maria confessou durante uma caminhada matinal à beira do Tejo, com lágrimas de reconhecimento nos olhos. Ao compartilhar sua jornada, Helena percebeu que sua voz tinha o poder de despertar outras mulheres que ainda estavam presas no ciclo de sacrifício e abuso emocional disfarçado de amor materno. Incentivada por Maria e por Miguel, Helena decidiu aceitar o convite para uma entrevista em vídeo para um blog que se especializava em histórias de mulheres que encontraram a coragem de mudar radicalmente suas vidas na terceira idade. Durante a gravação, realizada em sua varanda com o Rio Tejo,
fundo, Helena falou com uma eloquência que cativou milhares de pessoas instantaneamente. Ela não falou com amargura, mas com a autoridade de quem recuperou a própria dignidade através da justiça. O amor de uma mãe não é um cheque em branco para a crueldade, declarou ela para a câmera, enviando uma mensagem que ressoaria em corações de mães em todo o mundo. A entrevista viralizou em poucas horas, e Helena viu seu nome ser associado não mais ao escândalo de um desaparecimento, mas ao movimento de emancipação prateada. Milhares de comentários inundaram suas redes, com mulheres relatando como a coragem de Helena as inspirou a estabelecer limites saudáveis com seus próprios filhos adultos. Helena sentia que sua vida, antes restrita às demandas egoístas de Ricardo, agora se expandia para ajudar uma comunidade global de mulheres que buscavam o direito de serem felizes por conta própria. Ela descobriu que sua vocação, como enfermeira de cuidar dos outros, não morrera, apenas mudara de forma. Agora ela curava almas feridas pela ingratidão. No entanto, em meio ao florescer de sua nova carreira como mentora e influenciadora, Helena recebeu um e-mail inesperado que fez seu coração parar por um instante. Era de Amanda, mas o tom era radicalmente diferente de todas as mensagens anteriores que ela ignorara sistematicamente. Helena, eu deixei o Ricardo, começava o texto, revelando que a ruína financeira e a deportação haviam destruído o que restava daquele casamento, baseado em aparências. Amanda descrevia como Ricardo se tornara um homem amargo e violento verbalmente após perder o status, e fazia uma revelação que mudaria a percepção de Helena sobre os netos de uma forma que ela não estava preparada para enfrentar. Eles estavam discutindo uma maneira de usar o relatório médico de Helena para um propósito muito mais sinistro do que a simples interdição. Helena percebeu que, embora estivesse a milhares de quilômetros de distância, Ricardo ainda não havia desistido de tentar transformá-la em uma prisioneira do seu sistema legal distorcido. A batalha pela sua liberdade estava entrando em sua fase mais perigosa, e Helena sabia que precisaria usar o segredo suíço antes que Ricardo desferisse o golpe que pretendia apagar sua voz para sempre. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto assistia ao vídeo anexo no e-mail de Amanda. Na gravação granulada de Helena contra ela mesma. Ele não buscava apenas a interdição para controlar o dinheiro, mas pretendia alegar que o desaparecimento dela para Portugal era fruto de uma manipulação internacional, visando anular todas as transferências bancárias realizadas. Helena percebeu que a obsessão de seu filho havia cruzado a fronteira do desespero para se tornar algo verdadeiramente sinistro e perigoso. Sem perder um segundo, ela encaminhou o vídeo para o doutor Marcos e ligou para o doutor Silva no consulado brasileiro em Lisboa. A resposta institucional foi imediata, pois Ricardo agora estava tentando fraudar o sistema jurídico de dois países simultaneamente. Helena sentiu que a armadilha que Ricardo estava montando para ela acabaria se tornando a cela de sua própria destruição legal. Com a ajuda de Miguel e do consultor Oliveira, ela moveu os últimos recursos para os fundos de proteção europeus, garantindo que o segredo da conta suíça permanecesse sob seu controle total. Ricardo, agora vivendo em um apartamento minúsculo e sem o status de médico bem-sucedido, via seu mundo encolher a cada dia. A clínica fora leiloada para pagar parte das indenizações por negligência, e a mansão que Helena retomara já estava listada para venda, com o valor retornando para a conta de Helena. Ele estava perdendo tudo, mas a raiva o impedia de ver que Helena não era mais o alvo fácil de seus. Helena decidiu que era o momento de desferir o golpe final e libertar-se definitivamente de qualquer vínculo com a ingratidão de Ricardo. Ela autorizou o Dr. Marcos a entrar com uma ação de deserdação baseada em ingratidão comprovada e tentativa de fraude contra idoso. Com os documentos do Banco Suíço e o vídeo enviado por Amanda, o processo tornou-se uma avalanche imparável contra Ricardo. A Helena, enfermeira-chefe, que cuidara de Ricardo por 40 anos, havia sido substituída por uma mulher que agora cuidava da própria sobrevivência com uma precisão cirúrgica. Paralelamente à batalha jurídica, Helena começou a escrever seu livro, transformando cada página em um guia de libertação para outras mães. Ela descreveu o nó na garganta, o peso do bolo de R$1.000 sendo desprezado e a dor de ouvir o próprio filho desejar sua morte. A escrita era catártica, e Helena sentia que cada palavra escrita enfraquecia o poder que Ricardo ainda tentava exercer sobre sua mente. Maria, sua amiga expatriada, lia os rascunhos e chorava, reconhecendo em Helena a coragem que muitas ainda não tinham. O lançamento do livro Quando o Amor Machuca foi agendado em uma das livrarias mais prestigiadas de Lisboa, com uma transmissão ao vivo para o Brasil.
Helena tornou-se uma voz poderosa, e as editoras já previam que sua história se tornaria um marco na discussão sobre abuso patrimonial familiar. Ela estava florescendo em sua nova vida, descobrindo prazeres simples como caminhar sem medo pelas colinas de Alfama e saborear um café olhando o Tejo. Ricardo, no entanto, assistia a tudo isso de longe, consumido pela inveja e pelo ódio, vendo o rosto de sua mãe em todos os noticiários. Na véspera do lançamento do livro, Helena recebeu uma notificação oficial de que o processo de retomada da mansão fora concluído com sucesso e o valor de R$ 8 milhões acabara de ser depositado em sua conta em Portugal. Ela agora possuía um patrimônio que ultrapassava os R$ 4 milhões, garantindo sua independência absoluta. No entanto, ao abrir sua caixa de correio naquela noite, ela encontrou algo que a fez parar. Não era um documento legal ou uma ameaça, mas uma carta manuscrita com a caligrafia trêmula de Ricardo, datada do centro de detenção onde ele acabara de ser levado para interrogatório, revelando um último detalhe sobre os gêmeos que faria a Helena questionar tudo o que acreditava sobre a segurança de seus netos. Helena segurava a carta de Ricardo com as pontas dos dedos, sentindo o papel barato do centro de detenção como se fosse brasa viva. As palavras dele eram um último esforço desesperado de manipulação, alegando que os gêmeos estavam em perigo sob a guarda de Amanda e que apenas o dinheiro dela poderia salvá-los. Por um breve instante, o instinto materno que a dominara por 40 anos tentou assumir o controle, mas a voz gélida da razão, forjada nas traições recentes, falou mais alto. Helena sabia que aquela era a cartada final de um homem que perdera tudo, exceto a capacidade de mentir. Ela não rasgou a carta, apenas a guardou em uma gaveta, decidida a agir com a precisão que sua nova vida exigia. Na manhã seguinte, Helena não correu para o banco ou para o aeroporto. Em vez disso, contatou o doutor Marcos e solicitou que ele verificasse, através de assistentes sociais de confiança, a real situação de seus netos. A resposta veio em poucas horas. As crianças estavam seguras com Amanda, que, apesar de todas as suas falhas, estava lutando para recomeçar longe da influência tóxica de Ricardo. O perigo mencionado por ele era apenas a falta de luxo e a necessidade de uma vida modesta, algo que Ricardo considerava uma tragédia, mas que Helena via como uma lição necessária. Com essa confirmação, Helena sentiu a última corrente que aprendia ao passado se partir definitivamente. Ela estava livre de Ricardo, e Ricardo estava finalmente enfrentando o silêncio que tanto desejara para ela. O lançamento do livro Quando o Amor Machuca em Lisboa foi um marco que Helena jamais esqueceria. A livraria estava lotada de mulheres de todas as idades, muitas segurando exemplares com as mãos trêmulas, vendo em Helena a coragem que desejavam ter. Durante sua fala, Helena não mencionou o nome de Ricardo, referindo-se apenas à libertação da alma. Ela explicou que o perdão não significa necessariamente reconciliação, mas sim a recusa em carregar o fardo da ingratidão alheia. A transmissão ao vivo para o Brasil alcançou milhares de visualizações, e Helena tornou-se, oficialmente, a voz de uma geração de mães que decidiram que o seu bem-estar não era opcional. Com o patrimônio consolidado de mais de R$ 4 milhões, Helena realizou o sonho de adquirir uma pequena propriedade nos arredores de Lisboa, com oliveiras e uma vista permanente para o horizonte. Ela investiu parte de seu capital em um fundo de educação internacional para os netos, mas com uma cláusula inegociável, o dinheiro seria gerido por um conselho de advogados e entregue diretamente a eles na maioridade, sem que Ricardo ou Amanda pudessem tocar em um único centavo. Ela amava as crianças, mas aprendera que o amor verdadeiro protege o futuro, em vez de financiar os vícios do presente. Enquanto Helena colhia as azeitonas de seu novo jardim, no Brasil, o destino de Ricardo era selado. Sem os recursos da mãe e com as provas de suas tentativas de fraude, ele foi condenado e perdeu permanentemente o direito de exercer a medicina. Amanda, seguindo o exemplo de Helena, iniciou sua própria jornada de trabalho, aprendendo o valor de cada real conquistado sem manipulação. Ricardo tornou-se um homem esquecido, vivendo as consequências naturais de ter expulsado de sua vida a única pessoa que o amara de forma incondicional. Ele pediu o desaparecimento de Helena, e a vida lhe concedeu o vazio absoluto da própria solidão. 3 anos após aquele aniversário fatídico, Helena recebeu uma carta escrita com caligrafia de criança. Eram os gêmeos, agora com 10 anos, contando que estavam bem na escola e que sentiam orgulho da avó corajosa que aparecia nos livros. Helena chorou,
mas desta vez eram lágrimas de uma paz profunda e realizada. Ela respondeu à carta com amor, reafirmando que as portas de seu coração e de sua casa em Portugal estariam sempre abertas para eles, quando fossem adultos e capazes de entender que o respeito é a única base real para o amor. Helena sentou-se em sua varanda, observando o pôr do sol tingir o tejo de dourado. Ela não era mais a enfermeira exausta que buscava aprovação no olhar de um filho ingrato. Ela era Helena Campos, uma mulher de 70 anos que redescobrira a beleza de viver para si mesma. O presente de aniversário de Ricardo, o desaparecimento dela fora, ironicamente, o maior presente que ela já recebera. Através dele, ela se perdera da submissão para se encontrar na dignidade. A vida era plena, o vinho era bom, e o silêncio ao seu redor não era mais de solidão, mas da mais pura e conquistada liberdade.